Hoje estamos entrando no livro aos Colossenses, capítulo 1, 2, 3 e 4. Todo o livro, vamos aqui trazer pontos que nos chamaram a atenção e que com certeza vão acrescentar em sua vida. E como sempre, quando entramos em um novo livro, falamos sobre quem escreveu este livro e quando foi escrito, para quem e por que foi escrito, qual a situação retrata o livro e por que ler esse livro e o que buscar nele. Esse livro ele foi escrito pelo apóstolo Paulo enquanto estava em prisão domiciliar em Roma. E na época ele aguardava ser julgado mediante o apelo ao imperador romano Nero, aproximadamente entre 60 a 62 depois de Cristo. E um detalhe importante para que você veja como que eu, você, podemos utilizar o nosso tempo de uma forma tão esplêndida. Em 2 anos que ele esteve nesta prisão, o apóstolo Paulo escreveu inúmeras cartas, epístolas, como estamos lendo no decorrer do devocional. Veja como podemos usar o nosso tempo de uma forma produtiva. Paulo escreveu aos cristãos da pequena cidade de Colossos, ou Colossas, localizado no sudoeste da Turquia. Um grupo de gnósticos, que é um termo derivado da palavra grega traduzida por conhecimento, declarava possuir o conhecimento sobrenatural privilegiado que seria necessário para a salvação. Paulo escreveu para advertir acerca dos argumentos sutis e dos falsos ensinos que ameaçavam solapar a fé dos colossenses. Epáfras, discípulo de Paulo, havia fundado a igreja de Colossos. Agora se achava sob a constante pressão de numerosas filosofias religiosas que sobrepujavam no século I. Colossos parecia ter se tornado um centro do gnosticismo, religião e filosofia híbrida, que misturava as crenças cristãs, judaicas e possivelmente pagãs. Algumas pessoas se surpreendem ao descobrir alguma coisa nova sobre um amigo que pensavam conhecer muito bem. Essa é uma das coisas empolgantes sobre o relacionamento com Cristo. Não há limites para o que podemos aprender sobre Ele. Ler Colossenses é uma das maneiras pelas quais podemos fazer mais descobertas sobre Jesus e aprender a honrá-lo. A supremacia de Cristo e o que isso significa para a nossa vida diária é o que buscamos neste livro. Procure ensinos que mostrem como especificamente podemos desenvolver atitudes e ações que honram o Senhor. No capítulo 1, no versículo 9 ao 12, quando fala sobre a oração de Paulo pelos colossenses, diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis pelo pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. A vida cristã começa pelo ouvir a palavra de Deus. É a semente sendo plantada em nossos corações. Assim aprendemos a sua santa vontade e recebemos sabedoria e entendimento para vivermos de modo digno do cristianismo.
frutificando em obras e crescendo em conhecer a Cristo. Isso produzirá fortalecimento mediante a perseverança. Foi isso que o apóstolo Paulo quis transmitir aos cristãos de Colossos e que também serve para todos nós. No versículo 13 e 14, quando fala sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo, diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O império das trevas é a influência destrutiva de Satanás e do pecado sobre o mundo. Somente é desfeito por meio da autoridade de Cristo. Não seja presa fácil das trevas. Em Cristo, você alcança recursos para vencer Satanás e os demônios. No versículo 21 ao 23, ainda falando sobre este assunto, diz: E a vós outros também que, outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Em Jesus, materializado pela prática do evangelho, temos reconciliação com Deus e nos tornamos, no sacrifício de Cristo, inculpáveis e irrepreensíveis, pois ele se colocou em nosso lugar. Ao permanecermos com a nossa fé alicerçada na palavra de Deus, temos a esperança da salvação. No capítulo 2, no versículo 8 ao 9, quando fala sobre a advertência contra falsos ensinos e a divindade de Cristo e a sua obra redentora, Paulo diz: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Na época de Paulo, duas ideias se entendia como rudimentos do mundo. A salvação se dá pelo conhecimento e não por fé em Jesus, e que deveriam ter um comportamento perfeito na prática das tradições dos homens. Nos dias atuais, não tem sido diferente. Tem se propagado uma ideologia religiosa de que a salvação se alcança pelos nossos méritos e não pela graça de nosso Senhor Jesus. Sendo que isso é um engano, pois toda a plenitude está em Cristo. No versículo 13 e 14, a palavra de Deus diz assim: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. A expressão escrito de dívida é um termo comercial. Trata-se de uma obrigação promissória assinada pelo próprio devedor. Paulo usa essa metáfora para dizer que nós, como pecadores, temos dívida para com Deus. Merecíamos pagar a penalidade da morte, como está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23. Mas como alguém na terra pode cancelar um débito para com Deus no céu? Paulo responde dizendo que Jesus pagou o preço com a sua morte, cancelando efetivamente a promissória do pecado para todos os que nele confiam. A Bíblia fala de incontáveis seres espirituais, anjos decaídos, espíritos malignos, demônios,
que, junto com Satanás, opõem-se a Deus e afligem as pessoas. Cristo os despojou e derrotou ao morrer na cruz e ressuscitar dentre os mortos. Ao vencer a morte, que era a consequência mais extrema do pecado, Cristo derrotou publicamente o diabo e os seus aliados. No versículo 2 do capítulo 3, quando fala sobre a união com Cristo glorificado, diz: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. É impossível, absolutamente, não há como, quando ele diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra, e aí fala sobre estarmos mortos e ocultados juntamente com Cristo. É impossível não pensar nas coisas terrenas, pelo menos parte do tempo. Ainda temos de cuidar das nossas obrigações e atividades diárias, mas pensar em alguma coisa significa torná-la alvo principal do coração. Esse é o significado da palavra pensar neste versículo. Paulo sabia que teríamos de cuidar de interesses terrenos, mas tais interesses não devem ter precedência sobre as coisas de Deus. Sua palavra, seu serviço, seu louvor. Esse deve ser a base para encararmos o trabalho, a família e outras questões importantes da nossa vida diária. Ainda no capítulo 3, agora no versículo 5 ao 10, ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quais são elas? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. A natureza terrena e as ações que geralmente praticamos são fortes demais para lhe resistirmos como mera força humana, mas Cristo que vive em nós pode vencer essa natureza terrena. Ao aumentar a nossa confiança em Cristo, o seu Espírito dá-nos cada vez mais força para seguir as suas ordenanças. Com o tempo, a natureza terrena é obscurecida e a nova criatura passa a nos dominar. No versículo 22 ao 25, ele fala sobre o dever dos servos aos seus senhores, falando que deves obedecer em tudo, não servindo somente sob vigilância, ou seja, diante dos olhos, mas fazendo para Deus e não para os homens. Todas as vezes que eu leio essa mensagem bíblica sobre o comportamento dos colaboradores e patrões, eu me lembro na minha adolescência quando trabalhei em um mercado e os colaboradores se escondiam na câmara refrigerada atrás dos produtos para comer indevidamente os alimentos no mercado. E quando sabiam que o supervisor estava chegando, imediatamente se posicionavam como excelentes funcionários. Nessa época, eu já era convertido e o Espírito Santo sempre falava à minha mente sobre o meu serviço onde eu trabalho deve ser feito como se estivesse fazendo ao Senhor e não a homens. Isso é buscar ser um profissional com excelência. Independente de quem seja o seu patrão ou como os demais funcionários, eles se portam. E para terminar, no versículo 5 e 6, ele fala sobre nos portarmos com sabedoria e a nossa palavra, o nosso comportamento é ser como um sal. O sal é uma boa metáfora para a conversa e conduta cristã. O sal melhora o sabor. Do mesmo modo que os cristãos dizem e fazem, deve deixar bom sabor para os outros. O sal também preserva os alimentos. O cristão deve influenciar outras pessoas à eternidade. Cortês, sincero, compassivo, deve ter o fruto do Espírito Santo visível para todas as pessoas. Assim encerramos o livro de Colossenses. Amanhã estaremos entrando no livro, a carta aos Hebreus, que é muito profundo.
Você é especial para Deus. Eu te espero amanhã.